Oi, gente, tudo bem com vocês? Essa é uma série de relatos de pessoas que passaram pela experiência em uma cerimônia de ayahuasca e querem compartilhar aqui conosco. Os relatos são anônimos e se você deseja participar, enviar sua história nessa jornada, escreva para o e-mail que se encontra na caixa de informações. E vamos ao relato! Olá, eu sou aquela que enviou vários relatos para esse canal e vou deixar o card passando aqui caso vocês tenham curiosidade em ouvir os outros relatos. Hoje eu vou compartilhar a minha 16ª experiência com a sagrada ayahuasca. Lembrando que o que eu vou relatar é relativo à minha experiência, não quero impor nenhuma verdade e dizer que ayahuasca esse é o único caminho. Eu estou apenas compartilhando. Então vamos lá. Em fevereiro de 2017, participei do meu primeiro retiro espiritual por 4 dias em um outro instituto xamânico que serve também a ayahuasca no interior de São Paulo, Brasil. Tivemos nesse retiro rituais com a sagrada ayahuasca, o cachimbo sagrado, o temascal e algumas práticas de yoga. A comida foi totalmente sem sal nem açúcar. Ficamos em silêncio por 4 dias e sem poder olhar diretamente nos olhos dos outros participantes. Não que era proibido, mas o ideal, a prática era que nós não tivéssemos nenhum contato externo e sim voltar sempre para si, internamente. Então nós olhávamos para os pés dos participantes ou mesmo para o chão. Como foram 4 dias, foram muitas experiências com a ayahuasca. Eu vou tentar aqui fazer um compilado dessas vivências, dos pontos que mais me marcaram, dos quais eu acho importante compartilhar. Durante os trabalhos com música, onde nós consagramos a sagrada ayahuasca, teve um momento do silêncio. Nós já estávamos na força, lembrando que é um termo utilizado em muitos dos meios xamânicos para dizer que a pessoa está sob o efeito da ayahuasca. Então, nesse momento do silêncio, eu já na força, decidi ir ao banheiro, porque eu estava me sentindo constipada. E, de fato, eu evacuei muito pouco. Eu saí do banheiro chorando e fui direto para a mata ao redor, que tem lá perto, próximo ao ritual, e eu fui chorar. Então, nesse momento, eu olhei para cima e vi em uma das árvores um rosto e os cabelos de uma bruxa caveira. Fui me acalmando, eu parei de chorar e voltei para o meu lugar. Em um dos rituais, ainda dentro do retiro, tocou músicas indígenas, ícaros, mais precisamente. Eu estava sentada ao redor da fogueira. Eles acendem uma fogueira e deixam os participantes ao redor enquanto o ritual ocorre. Nessa fogueira, do meu lado esquerdo, no chão, eu vi como se fosse um portal, como se esse portal tivesse sido aberto. E eu vi entrar para a área do ritual um bando, um monte de indígenas que estavam nus. Eles ficaram ao redor da fogueira dançando. Eu achei muito interessante e curioso. Depois, nesse mesmo portal, eu vi um homem sair de lá, um outro homem. Ele vinha caminhando lentamente e então, ao final desse portal, no sentido de estar para dentro do ritual onde estávamos, ele olhou de um lado, olhou para o outro, ele deitou de barriga no chão e seus globos oculares saíram rolando até a fogueira e voltaram para ele. Na hora, eu achei muito bizarro, mas eu entendi, não sei como, que aquilo era um modo dele se energizar. Uma hora, eu me vi em um local com muita neve. Parecia a Antártida. Eu nunca estive lá, mas pelos filmes
e vídeos, enfim, o que a gente vê na televisão é mais ou menos o que eu vi na força. Nesse local eu vi o gelo se movimentar de uma forma que saíram homens, como se fossem soldados desse gelo. Em suas cabeças parecia ter um chapéu que lembrava muito a galhada dos cervos. Nada mais, nada menos que o chifre dos cervos, dos veados. E essa crista, né, esse chapéu, enfim, tinha uma textura e também, na minha visão, alcançava que ele era formado de gelo também. Eram mais ou menos 5 soldados nesse gelo. Quando eles estavam em pé, eles apontaram para o horizonte onde havia um mar. Eu olhei para essa direção. Então o céu se abriu e saiu um senhor de lá e me disse que ia tocar um instrumento. Me concentrei e consegui ver que era uma gaita e ele dizia que ia tocar para mim. Incrivelmente, aqui no mundo físico, uma música estava passando nesse exato momento. Na verdade, ela estava iniciando nesse exato momento em que ele me mostrou a gaita. E então eu parei para prestar atenção concomitantemente nessa música e na cena que eu estava vendo do homem, desse senhor, com a gaita. Assim que ele começou a tocar essa gaita, eu fiquei de queixo caído. Porque nesse exato momento começou a tocar uma música que utilizava uma gaita. Eu vi esse senhor tocando essa gaita e ele estava representando o agradecimento ao universo. Outra cena que me ocorreu, eu me vi sentada em um local em que eu desejava trabalhar. Após 3 dias desse retiro, em casa, mais precisamente nesse local que eu frequentava de trabalho, mas eu ainda não trabalhava, uma profissional de lá veio até a mim querendo falar particularmente, dizendo que tinha a intenção de me ajudar a desenvolver para adentrar naquele local de trabalho. Eu fiquei em choque porque foi demais ter tido essa visão no retiro e depois, seguidamente, ter recebido esse convite ou esse estímulo que eu jamais imaginei que viria dessa pessoa. No ritual ainda foi me mostrado um amor e acolhimento confortável. Nisso me foi dito para não deixar que o ego me domine. Devemos procurar a frequência do amor. A ayahuasca me deixava bem claro, procure a frequência do amor. E me mostrava como se fosse um rádio onde eu estava sintonizando essa frequência boa. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Essa é a primeira parte do retiro. Eu ainda vou compartilhar outras partes interessantes, como, por exemplo, o ritual que ocorreu de animal de poder e também a prática do temazcal com a ayahuasca. Então, se vocês tiverem interesse, se inscrevam e acompanhem aqui os vídeos. Se você chegou até aqui, digite nos comentários retiro. Chegamos ao final do relato, espero que tenham gostado. Se sentirem, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. E até a próxima!